Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Viagem no Tempo. Vamos conferir agora os fatos que marcaram o Brasil e o mundo entre os anos de 2008 e 2013. Prepare a pipoca, aperte o cinto e uma boa viagem. – 2008. Sem sombras de dúvidas, o fato mais marcante de 2008 foi a crise financeira global. A escala e o momento da recessão variaram de país para país. O FMI concluiu que esse foi o colapso econômico e financeiro mais grave desde a Grande Depressão dos anos 30. A Grande Recessão resultou em uma escassez de ativos valiosos. Alguns bancos foram socorridos pelo governo dos Estados Unidos. Neste ano, as redes sociais já faziam parte do cotidiano de muitos brasileiros. Era a época do saudoso Orkut. Os celulares nesta época já não eram mais apenas simples aparelhos telefônicos e começavam a evoluir de maneira surpreendente, adotando novas tecnologias e se transformando em um computador que cabe na palma da mão. O acesso à internet, as câmeras digitais para fotos e vídeos, entre outras funcionalidades, tudo vinha se aprimorando de forma espantadora nesta época. A Apple, que criou o primeiro iPhone em 2007, começava a lançar novos modelos, como o iPhone 3G, que foi o primeiro modelo a chegar no Brasil. Agora vamos aos fatos do Brasil e do mundo que ocorreram no ano de 2008. 19 de fevereiro, o ditador Fidel Castro renuncia à presidência e o comando das Forças Armadas em Cuba, abrindo espaço para seu irmão, Raul Castro, assumir a presidência. Raul Castro assumiu o poder no dia 24 de fevereiro, após a confirmação do parlamento cubano, que é composto por um partido só, o Partido Comunista de Cuba, que é o partido oficial do país. O sistema de partido único está consagrado no artigo 5º da Constituição cubana. 29 de março, uma notícia que chocou o Brasil. A menina Isabela Oliveira Nardoni, de apenas 5 anos, é assassinada em São Paulo. A menina foi jogada do 6º andar do prédio em que morava. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime. Alexandre foi sentenciado a 31 anos de prisão em regime fechado. 11 de junho, o Sport Clube do Recife se sagra campeão da Copa do Brasil de 2008. Título inédito para o time pernambucano, Copa do Brasil 2008, o Sport comemora. 17 de junho, a Fundação Mozilla lança o navegador Firefox 3. 19 de junho, entre em vigor a Lei Seca no Brasil, com punições mais severas para motoristas alcoolizados e até mesmo criminalizando a embriaguez ao volante, dependendo da quantidade de álcool no organismo. 8 de agosto, iniciam-se os Jogos Olímpicos de Pequim, na China. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no quadro de total de medalhas, com 110 medalhas, seguido de China e Rússia. Já no quadro de medalhas por valor das medalhas, a China ficou em primeiro lugar com 50 e uma medalhas de ouro, 20 e uma de prata e 28 de bronze, seguido dos Estados Unidos e Rússia. Já o Brasil ficou em 23º lugar, com 3 medalhas de ouro, 4 de prata e 8 de bronze. As medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas no vôlei feminino de quadra, no salto em distância e na natação, com César Cielo Filho, nos 50 metros livre. 2 de setembro de 2008, o Google lança o navegador Google Chrome. Hoje, o navegador mais acessado no mundo. O navegador do Google vai concorrer no espaço hoje dominado pela Microsoft e seu popular Internet Explorer.
Agora, especialistas dizem que a primeira vítima do Google pode não ser o Explorer, mas o Firefox, o navegador criado por uma entidade sem fins lucrativos com o apoio do próprio Google. E no dia 23 de setembro, o Google lançava o sistema operacional móvel Android 1.0. 28 de setembro, ocorre a primeira corrida noturna da Fórmula 1, no GP de Singapura. Felipe Alonso foi o vitorioso da noite. Neste ano, Lewis Hamilton se tornava campeão mundial da Fórmula 1. No mês de setembro, tem início a crise financeira mundial, como já mostramos no início do vídeo. 5 de outubro, ocorrem as eleições municipais em todo o Brasil para eleger prefeitos e vereadores. Vamos conferir os prefeitos eleitos em algumas capitais. Em Belém, Dulciomar Costa é reeleito prefeito. Em Belo Horizonte, Márcio Lacerda é eleito. Em Curitiba, Beto Richa é reeleito. Em Fortaleza, Luiziane Lins é reeleita prefeita. Em João Pessoa, Ricardo Coutinho é reeleito. Em Manaus, Amazonino Mendes é eleito. Em Porto Alegre, José Fogaça é reeleito. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes é eleito. Em Salvador, João Henrique Carneiro é reeleito. Em São Paulo, Gilberto Kassab é eleito. No dia 18 de outubro, mais uma notícia triste que chocou o Brasil. A menina Eloá, de 15 anos de idade, é sequestrada no Jardim Santo André, em São Paulo. Lindenberg Fernandes Alves, então com 22 anos, ex-namorado de Eloá, invadiu o domicílio de Eloá, onde ela e colegas realizavam trabalhos escolares. Inicialmente, 2 reféns foram liberados, restando no interior do apartamento em poder do sequestrador Eloá e sua amiga Nayara. Após mais de 100 horas de cárcere privado, policiais do GAT e da tropa de choque da Polícia Militar explodiram a porta e entraram em luta corporal com Lindenberg, que atirou em direção às reféns. Nayara deixou o apartamento andando, mas foi ferida com um tiro no rosto. Enquanto Eloá, carregada nos braços de um policial, foi levada inconsciente ao centro hospitalar de Santo André, onde morreu horas depois em decorrência dos 2 tiros que levou. O sequestrador foi preso e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. 3 de novembro, é anunciada a fusão entre os bancos brasileiros, Itaú e Unibanco. 4 de novembro de 2008, ocorre a eleição presidencial nos Estados Unidos. O democrata Barack Obama é eleito presidente, derrotando o republicano John McCain. 7 de dezembro, o São Paulo Futebol Clube se torna campeão do Campeonato Brasileiro pela 6ª vez, sendo esse o 3º campeonato de forma consecutiva. O carro mais vendido no Brasil no ano de 2008 foi o Gol, seguido do Palio, do Uno, do Corsa, do Celta e do Fox. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2008. Agora vamos conferir algumas empresas fundadas em 2008. Airbnb, nos Estados Unidos. Claro TV.
Rede Massa, no Paraná. Via Embratel. Encerrou suas atividades em 2012. Itaú Unibanco. Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Alguns filmes de sucesso lançados em 2008. Wall-E. Gran Torino. O Lutador. Homem de Ferro. Quem quer ser um milionário? O Equilibrista. Frost Nixon. Guerra ao Terror. A Troca. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Algumas séries lançadas em 2008. Algumas estreias na TV brasileira em 2008. Indo agora para os jogos eletrônicos, em 2008 os consoles que dominavam o mercado eram o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. Vamos conferir agora alguns jogos de sucesso lançados em 2008. Agora vamos conferir alguns personagens e desenhos animados lançados em 2008. Batman, os Bravos e os Destemidos. Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Elliot Kid. Os Pinguins de Madagascar. Eu odeio musiquinha de abertura. O Mundo de Quest. E por fim, vamos conferir algumas das músicas mais tocadas em 2008.
2009. 2009 não começou com notícias boas no âmbito global. A crise econômica e financeira persistia. Logo no início do ano, a gripe suína surgia no México, também conhecida como gripe H1N1, a gripe A. E no dia 8 de janeiro, um terremoto na Costa Rica mata 34 pessoas e deixa 64 feridas. E é considerado o pior terremoto da história do país. Ainda em janeiro, as tropas de Israel, na Operação Chumbo Fundido, invadem o norte da faixa de Gaza. A operação durou cerca de 14 dias. No dia 14 de janeiro, a economia da China supera a economia da Alemanha e se torna a terceira maior economia do mundo. A China supera a Alemanha e se torna a terceira maior economia do mundo. Enquanto a China cresce, outros países sofrem os efeitos da crise econômica. Foi no dia 18 de janeiro, aqui no Brasil, que ocorreu o desabamento do teto do Templo da Igreja Renascer, no bairro do Cambuci, São Paulo, deixando mais de 100 feridos e 9 mortos. No dia 20 de janeiro, termina o mandato de George W. Bush nos Estados Unidos e toma posse o novo presidente, Barack Obama. Primeiro, o vice-presidente, Joe Biden, prestou o juramento, seguido por Barack Obama. Em fevereiro, era lançado nos Estados Unidos o WhatsApp, como uma alternativa ao SMS. Chegou ao Brasil no mesmo ano, mas a princípio apenas para iPhone. 1º de fevereiro, o deputado federal Michel Temer era escolhido como o novo presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Já no Senado, o escolhido para presidir a casa foi o senador José Sarney. 7 de fevereiro, o avião bandeirante com 28 pessoas a bordo caiu em um rio, em Manacapuru, no Amazonas. 4 pessoas sobreviveram, inclusive 2 crianças. Os outros 24 passageiros morreram. 15 de fevereiro, depois da derrota de Hugo Chávez no referendo de 2007 pela reforma constitucional da Venezuela, que apresentava várias mudanças favoráveis ao regime, incluindo reeleição ilimitada, outro referendo ocorre, tratando apenas do assunto reeleição. O referendo aprovou a reeleição ilimitada para todos os ocupantes de cargos populares no país, inclusive da presidência da República. 31 de março, Benjamin Netanyahu retorna ao cargo de primeiro-ministro de Israel, que ocupou de 1996 a 1998. No dia 6 de abril, um terremoto atinge a região central da Itália, provocando mais de 290 mortes e 70 mil desalojamentos. 25 de abril, um alastramento da gripe suína provoca a morte de mais de 150 pessoas no México. 1º de maio, a Petrobras realiza a primeira extração de petróleo da camada pré-sal do campo de Tupi, em Santos. Descoberta em 2006, como já vimos no documentário anterior. Se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, assista. Você vai entender o porquê muitas coisas que ocorreram neste ano e nos anos seguintes aconteceram. Viagem no Tempo é uma produção independente. Não recebemos dinheiro público e nem contamos com nenhum apoio empresarial. Contamos apenas com os inscritos do canal. Experimente ajudar esse projeto através do Pix que está passando na sua tela, brunojonsen@bo.com.br. Sua ajuda é muito importante. E muito obrigado. 3 de junho de 2009, a OEA, Organização dos Estados Americanos, aprovou por consenso a anulação da resolução de 1962, que expulsava Cuba da organização. Os países membros consideraram que o regime adotado pela ilha é incompatível com os princípios da entidade.
11 de junho, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declara que o surto de gripe A encontra-se em estado de pandemia. Entre 2009 e 2010, mais de 200 países tiveram casos confirmados da gripe A. 25 de junho, a morte do cantor estadunidense Michael Jackson mobiliza o mundo inteiro. 1.500 detentos de uma penitenciária nas Filipinas repetiram hoje a coreografia que ficou famosa no YouTube. Em 2007, o vídeo teve mais de 1 milhão de acessos em uma semana. Considerado o rei do pop, com 50 anos de idade, Michael Jackson foi vítima de uma parada cardíaca. 29 de junho, Brasil registra a primeira morte por gripe suína. 2 de julho, o Corinthians se sagra campeão da Copa do Brasil de 2009, após derrotar o Internacional por 4-2 no placar agregado dos 2 jogos da final. 31 de agosto, a Walt Disney Company compra a Marvel Entertainment e seu catálogo de mais de 5.000 personagens pelo valor de 4 bilhões de dólares. 2 de outubro, o Rio de Janeiro é escolhido como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. 18 de outubro, no GP do Brasil, o piloto inglês Jenson Button torna-se campeão mundial da Fórmula 1. 22 de outubro, a Microsoft lança o Windows 7. 23 de outubro, indicado pelo presidente Lula, o então advogado-geral da União, Dias Toffoli, toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Milhões de brasileiros no escuro. 10 de novembro, um blackout ou apagão atinge 18 estados brasileiros e o Paraguai devido a um curto-circuito em 3 linhas de transmissão que recebem a energia produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. 13 de novembro, a NASA anuncia a descoberta de água em estado sólido sob a superfície da Lua. 29 de novembro, José Alberto Pepe Mujica é eleito presidente do Uruguai. 6 de dezembro, Evo Morales é reeleito presidente da Bolívia, o primeiro da história do país a conseguir tal feito. Esta foi a época da esquerda se consolidar no continente, fortalecendo parcerias entre os governos de esquerda em prol de ideais socialistas, fazendo o Foro de São Paulo, criado por Lula e o ex-ditador de Cuba, Fidel Castro, chegar no seu auge. E também no dia 6 de dezembro, aqui no Brasil, o Flamengo vence o Campeonato Brasileiro de 2009, após vencer o Grêmio por 2-1. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! 15 de dezembro, o Senado brasileiro aprova a adesão da Venezuela ao Mercosul. 21 de dezembro, Lula assina um polêmico decreto que aprova o Programa Nacional dos Direitos Humanos. Apesar do nome bonito, seus efeitos eram totalmente voltados para um projeto socialista de repressão e deu muito o que falar na época. O novo decreto de direitos humanos do governo federal é criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para um regime ditatorial. O carro mais vendido no ano de 2009 no Brasil continuava sendo o Volkswagen Gol. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2009.
Versão brasileira, Herbert Richards. Algumas empresas fundadas em 2009. Chocolates Brasil Cacau, Smart Fit, Uber, Vaquinha, Viajanet. Alguns filmes lançados em 2009. A Enseada, Bastardos Inglórios, Up, Altas Aventuras, Star Trek, A Fita Branca, Distrito 9, Oceanos, Amor Sem Escalas, O Fantástico Senhor Raposo, Avatar. Algumas séries lançadas em 2009. Algumas estreias na TV brasileira em 2009. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2009. Street Fighter 4. Fight! Alguns personagens e desenhos animados lançados em 2009. Dino Trem. Essa é uma história muito legal. Escola pra cachorro. Liga dos Super Malvados. Nós queremos uma pista a pop de escolher. O show do Cleveland. Algumas das músicas mais tocadas em 2009. Quando você se foi, chorei, chorei. Deus e eu no sertão. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro. Por que o amor traz tanta dor? Por que que tem que ser assim? Se ficar assim me olhando e querendo, procurando, não sei não, eu vou. 2010. 2010, a crise financeira global já não existia, embora tenha deixado suas cicatrizes.
a gripe suína ainda persistia pelo mundo e a tecnologia continuava avançando. Porém, o ano de 2010 começou com uma tragédia em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Logo no primeiro dia do ano, chuvas fortes e enchentes severas causaram desmoronamentos em morros de terra, matando 53 pessoas soterradas. Perdi minha irmã, minha sobrinha, minha cunhada, tudo. 9. No dia 10 de janeiro, muita neve e ventos gelados castigam a Europa, causando mais de 100 mortes e muitos acidentes. 12 de janeiro, um terremoto no Haiti deixa mais de 300 mil mortos e mais de 1,5 milhão de desabrigados, fazendo a ilha enfrentar uma crise humanitária nos anos seguintes. No Chile, no dia 27 de fevereiro, um terremoto na região central do país deixa pelo menos 800 mortos. Em fevereiro, ainda era lançado o aplicativo Burbin. O programa atraiu investimentos de $500 mil e em outubro foi renomeado para Instagram. Tenho certeza que você conhece. No dia 1º de março, o ex-guerrilheiro José Mujica toma posse como presidente do Uruguai. 21 de abril de 2010, a NASA divulga imagens inéditas da superfície do Sol enviadas pelo Solar Dynamics Observatory. 11 de maio, David Cameron assume o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. 13 de maio, o presidente Lula assina novo decreto alterando trechos do polêmico Programa Nacional dos Direitos Humanos que transformava o Brasil em um Estado socialista. Lula recuou de vários pontos do programa após pressão de parte da sociedade, de militares, religiosos e ruralistas. 15 de maio. Um incêndio no Instituto Butantan, em São Paulo, destrói 500 mil amostras de animais. A maior coleção do mundo de espécies de uma região tropical. 10 de junho. Ocorre a abertura da Copa do Mundo de Futebol na África do Sul. O Brasil participou pelo Grupo G na primeira fase, derrotando a Coreia do Norte por 2-1, derrotando a Costa do Marfim por 3-1 e empatando com Portugal em 0-0. Nas oitavas de final, o Brasil venceu a seleção do Chile por 3-0. Embora o Brasil tenha passado para as quartas de final tranquilamente, foi lá mesmo que a seleção brasileira se despediu da Copa, perdendo para a Holanda por 2-1. Holanda, que estava vivendo um bom momento no futebol, chegou na final da Copa e enfrentou a Espanha. A Espanha, que também vivia um bom momento, se sagrou campeã mundial em 2010, derrotando a Holanda por 1-0. A Espanha é campeã do mundo! A Holanda perde a terceira final. Aí está, Casillas, a Espanha é campeã. 12 de junho é sancionada a Lei da Ficha Limpa no Brasil. 4 de agosto, o Santos se sagra campeão da Copa do Brasil de 2010 ao derrotar o Vitória na final. Título inédito para o Peixe. 5 de agosto, 33 mineiros são soterrados em uma mina no Chile. Eles ficaram 69 dias soterrados até serem resgatados. 10 de agosto, Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, anuncia o fim da pandemia de gripe A. 3 de outubro, ocorrem as eleições em todo o Brasil, para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Ei, Mael, um democrata cristão. Meu nome é Luciano Ené, federal, 1956. Sou candidato a deputado federal. Pior do que tá, não fica. Embora existisse a internet e as redes sociais, não eram elas que dominavam os debates populares e políticos como nos dias de hoje. Tudo dependia ainda das campanhas e debates televisionados, das ruas e do corpo a corpo. Parte da população ainda não tinha acesso à internet, outra parte acessava a internet apenas em casa pelo computador. E as redes sociais ainda estavam sem força nos celulares.
Inclusive, foi neste ano de 2010 que o Facebook lançou junto à operadora TIM o acesso grátis à rede social através do aparelho celular. Mas voltando a falar das eleições de 2010, 9 candidatos disputaram a presidência da República. Dilma Rousseff do PT e José Serra do PSDB vão para o segundo turno. A candidata Marina Silva do PV ficou em terceiro lugar no primeiro turno. No dia 31 de outubro, com 56% dos votos, a ex-guerrilheira e ex-ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, é eleita presidente do Brasil, sendo a primeira mulher da história a exercer esse cargo no país. Seu vice, Michel Temer. Ainda falando em eleições, vamos conferir alguns governadores eleitos em 2010. Em Alagoas, Teotônio Vilela Filho é reeleito governador. No Amazonas, Omar Aziz é eleito governador. Na Bahia, Jacques Wagner é reeleito. No Ceará, Cid Gomes é reeleito. No Distrito Federal, Agnello Queiroz é eleito. Em Goiás, Marconi Perillo é eleito. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia é eleito. Neste ano, o ex-governador do Minas, Aécio Neves, e o ex-presidente do Brasil, Itamar Franco, foram eleitos senadores por Minas Gerais. No Pará, Simão Jatene é eleito governador. No Paraná, Beto Richa é eleito governador. Em Pernambuco, Eduardo Campos é reeleito. No Rio de Janeiro, Sérgio Cabral é reeleito. No Rio Grande do Sul, Tarso Genro é eleito. Em Santa Catarina, Raimundo Colombo é eleito. E em São Paulo, Geraldo Alckmin é eleito no primeiro turno, derrotando candidatos como Aloysio Mercadante do PT, Celso Russomano e Paulo Scaff. Em novembro, ocorre uma onda de violência no Rio de Janeiro, promovida por traficantes, deixando vários ônibus incendiados e vários mortos, resultando em uma mega operação na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. Forças policiais aliadas a blindados da Marinha iniciaram um movimento que terminou após 3 dias. No dia 14 de novembro, Sebastian Vettel se tornava o campeão da Fórmula 1. 5 de dezembro, o Fluminense conquista pela terceira vez o Campeonato Brasileiro de Futebol. Campeão brasileiro de 2010! No último dia do ano, último dia do mandato do presidente Lula, Lula decide não extraditar o italiano Cesare Battisti, que foi condenado à prisão perpétua pela justiça italiana por participação em 4 assassinatos no final da década de 70, quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo. O assassino italiano chegou ao Brasil em 2004, depois de viver por mais de 10 anos na França. Em 2007 foi preso no Rio de Janeiro e encarcerado no presídio da Papuda, em Brasília. Em 2010, o carro mais vendido ainda era o imbatível Volkswagen Gol, seguido do Fiat Uno. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2010. Empresas fundadas em 2010. Grupo Boticário, Heineken Brasil, Xiaomi, na China. Alguns filmes lançados em 2010. O Discurso do Rei, Trabalho Interno, Cisne Negro, Ilha do Medo, Como Treinar o Seu Dragão, A Rede Social, Bravura Indômita, Tropa de Elite 2. O Inimigo Agora é Outro.
127 horas. Harry Potter e as Relíquias da Morte, Parte 1. A origem. Algumas séries lançadas em 2010. Algumas estreias na TV brasileira em 2010. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2010. Sonic and Sega All-Stars Racing! Yo, tail nearly barrel rope Nightmare! Job well done. Alguns desenhos animados lançados em 2010. My Little Pony. Your neighbors from hell. A Turma da Pantera Cor-de-Rosa. You gonna do? Changing name to Larry. From bacon on the queen. Let it see. Best day ever, just that pony. A mansão maluca do Professor Ambrósio. Algumas das músicas mais tocadas em 2010. These streets will make you feel brand new. Lights will inspire you. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você se você quer. Passa o dia, passa a noite, apaixonar no coração. Baby, baby, oh, like baby. It's a quarter after one. I'm all in Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Levanta, sacode, balança, não pode parar. Como eu queria te amar, é tão difícil entender. E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá. 2011. 1º de janeiro de 2011. Termina o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e começa o mandato de sua sucessora, Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil. 12 de janeiro. Chuvas na região serrana do Rio de Janeiro deixam mais de 900 mortos. 23 de janeiro. Aníbal Cavaco Silva é reeleito presidente de Portugal. 2011 também foi o ano do auge da revolta em países árabes, que começou no final de 2010.
Conhecida como Primavera Árabe, os protestos exigiam reformas políticas, sociais e econômicas. A onda revolucionária teve início na Tunísia, em resposta à corrupção e estagnação econômica. 3 de fevereiro, ocorre um blackout no nordeste do Brasil, atingindo 8 dos 9 estados da região. A causa foi uma falha no sistema da hidrelétrica Luiz Gonzaga. 4 de fevereiro, o deputado Marco Maia, do PT, é eleito como novo presidente da Câmara dos Deputados. Já no Senado, José Sarney era reeleito presidente da casa. 12 de fevereiro, é fundado o Partido Novo. 2 de março, a Apple lança o iPad 2, a segunda geração de seu tablet. 3 de março, indicado pela presidente Dilma, o então ministro do STJ, Luiz Fux, toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. 11 de março, no Japão. Um terremoto atinge a costa nordeste do país, causando muita destruição. Após o sismo, ocorreu um tsunami que invadiu o seu litoral com ondas gigantes. Oficialmente, há mais de 10 mil mortos, milhares de desaparecidos e desabrigados. 18 de março, a sonda Messenger chega à órbita de Mercúrio. 19 de março, a superlua. Depois de 18 anos, a Lua chega em seu ponto mais próximo da Terra. Fenômeno aconteceu pela última vez em março de 1993. 29 de abril, ocorre o casamento real do Príncipe William e Catherine Middleton. 1º de maio de 2011, Osama Bin Laden, fundador e líder do grupo terrorista Al-Qaeda, é morto por militares norte-americanos no Paquistão. 10 de maio, a Microsoft compra o Skype de grupo de investidores por 8 bilhões e meio de dólares. 12 de maio, começam os protestos por melhorias na educação no Chile. 7 de junho, o ministro-chefe da Casa Civil brasileira, Antônio Palocci, renuncia a seu cargo após vários escândalos de corrupção. Pressionado por 23 dias de denúncias sobre o aumento de seu patrimônio pessoal, que teria crescido 20 vezes nos últimos 5 anos. A oposição deixou no ar suspeitas de enriquecimento ilícito e tráfico de influência, que o ministro não conseguiu rebater. A compra em São Paulo de um apartamento por 6 milhões e meio de reais e de um escritório por 800 mil iniciaram a onda de acusações. No último fim de semana, a última denúncia informava que o apartamento de 640 metros quadrados, onde Palocci mora em São Paulo, pertence a uma empresa de fachada, em nome de Laranjas. Foi a gota d'água. 8 de junho, o STF decide por 6-3 pela libertação do terrorista italiano Cesare Battisti, após 4 anos de prisão. Seu advogado na época era Luiz Roberto Barroso. Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália e Lula negou sua extradição. Anos depois, Battisti confessaria envolvimento nos assassinatos realizados no final da década de 70. Também no dia 8 de junho, o Vasco da Gama conquista a Copa do Brasil de 2011, após derrotar o Coritiba na final. 10 de setembro, rede social Facebook ultrapassa o Orkut em número de usuários registrados no Brasil. 23 de setembro, começa a 4ª edição do Rock in Rio no Rio de Janeiro. Em outubro, Sebastian Vettel vence a temporada de Fórmula 1, sagrando-se o mais jovem bicampeão da história. 23 de outubro, Cristina Kirchner é reeleita presidente da Argentina. Já no dia 6 de novembro, Daniel Ortega é reeleito presidente da Nicarágua. 7 de novembro, Conrad Murray, médico pessoal de Michael Jackson, é declarado culpado pela morte do cantor.
O médico foi acusado de homicídio involuntário, julgado e condenado a 4 anos de prisão, dos quais serviu 2. 23 de novembro, após o vazamento de 3.000 barris de petróleo da zona do pré-sal na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a companhia petrolífera norte-americana Chevron é multada em R$78 milhões e proibida de continuar suas atividades no Brasil. 4 de dezembro, Carlos Lupe, ministro do Trabalho, se demite após 1 mês de denúncias de propina, acúmulo de cargos públicos, entre outras coisas. Ele disse que só sairia a bala. E essa bala pode ter sido a descoberta de que ele acumulou cargos públicos na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, e na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, durante quase 5 anos. 4 de dezembro. Muitas emoções no título do Campeonato Brasileiro disputado na soma de pontos corridos. O Corinthians, após empatar em 0-0 com o Palmeiras e beneficiado pelo também empate do concorrente ao título, o Vasco, contra o Flamengo, se sagra campeão do Brasileirão 2011, sendo seu 5º título do Campeonato Brasileiro. Fábio Santos dizia, termina no Rio, o Corinthians é campeão brasileiro de 2011. 11 de dezembro. Em votação histórica, a população do estado do Pará vota em um plebiscito a divisão do estado, criando 3 estados: Pará, Carajás e Tapajós. Na primeira pergunta, o paraense vai responder se é a favor da criação do estado de Tapajós. Em seguida, se concorda com a criação de Carajás. O povo decidiu não dividir o estado do Pará. Revelam os resultados. 15 de dezembro, o governo dos Estados Unidos declara o fim da guerra do Iraque após 9 anos de atuação militar no país. 19 de dezembro, indicada pela presidente Dilma, a então ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Rosa Weber, toma posse como nova ministra do Supremo Tribunal Federal. E o imbatível Volkswagen Gol continuava a liderar o ranking de vendas de automóveis do Brasil. Liderança que levou até o ano de 2013. Agora vamos conferir algumas personalidades que se foram no ano de 2011. Algumas empresas fundadas em 2011. Alguns filmes lançados em 2011. Intocáveis. Drive. A Separação. A Invenção de Hugo Cabret. O Artista. Guerreiro. Zeitgeist. O futuro é agora. A Árvore da Vida. Histórias Cruzadas. Meia-noite em Paris. Os Descendentes. 50%. Estávamos aqui. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Algumas séries lançadas em 2011. Algumas estreias na TV brasileira em 2011.
Alguns jogos eletrônicos em 2011. Alguns desenhos animados lançados em 2011. O Incrível Mundo de Gumball. O Mundo de Mia. Pergunte a Lara. Conosco todos seus problemas vão sumir. Esse é amor de mel, bom de mel, é demais. Bubble Guppies! Bubble Guppies! Lanterna Verde. Jelly Jam. Algumas músicas de sucesso em 2011. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. And hope you're on the other side, so just to be true. E para se ver sábado na balada, a galera começou que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Chove, chuva, chove, vem levar esta saudade. Beleza pura, a gente se completa, a gente faz a festa. Desejo sorte para todos nós. 2012. Em janeiro, através de um referendo popular, a Croácia decide com 66% dos votos se juntar à União Europeia. 25 de janeiro, 3 edifícios comerciais desabam após falha estrutural devido a obras irregulares em um dos edifícios no centro do Rio de Janeiro, nas proximidades do Teatro Municipal, o qual sofre danos parciais ao ser atingido por destroços. 15 de fevereiro, um incêndio em presídio de Honduras mata mais de 350 detentos. 26 de fevereiro, na Colômbia, as Farc anunciam que deixarão de sequestrar pessoas no país em troca de dinheiro para financiar a luta armada. O grupo guerrilheiro anunciou também a libertação de todos os reféns que estão em seu poder. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, começaram a atuar na década de 60 e se tornaram expoentes da guerrilha esquerdista na América Latina. 29 de fevereiro, a Polícia Federal prende 31 pessoas suspeitas de exploração de máquinas caça-níqueis no estado de Goiás, incluindo o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. 4 de março, Vladimir Putin vence eleições presidenciais na Rússia com 64% dos votos e se torna presidente pela terceira vez. 7 de março, a Apple anuncia a nova versão de seu tablet, o iPad 3. 2 de abril, os últimos reféns militares são libertados pelas Farc na Colômbia. 11 de abril no Peru.
Operários de uma mina presos há 6 dias são resgatados. 6 de maio na França. Eleição presidencial. O socialista François Hollande vence com 53% dos votos e se torna o novo presidente da França. 22 de junho no Paraguai. O presidente Fernando Lugo sofre impeachment em menos de 48 horas após ser responsabilizado pela morte de 17 pessoas durante confrontos armados em Curuguati. Seu vice, Federico Franco, assume a presidência. 1º de julho no México, eleição presidencial. Enrique Peña Nieto vence e se torna o novo presidente do México. 4 de julho, o Corinthians vence o Boca Juniors e se sagra campeão da Libertadores da América de 2012. 11 de julho, após vencer o Coritiba na final, o Palmeiras se sagra campeão da Copa do Brasil de 2012 e o Coritiba perde na final pelo 2º ano consecutivo. 27 de julho começam os Jogos Olímpicos de Londres, no Reino Unido. Os Estados Unidos ficam em primeiro lugar no quadro de medalhas, com 104 no total, sendo 46 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Já o Brasil ficou na 22ª posição, com 17 medalhas, sendo 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. As medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas com a seleção feminina de vôlei, na ginástica artística, com Arthur Zanetti nas argolas, e no judô, com Sara Menezes. 31 de julho. Após a suspensão do Paraguai do Mercosul, devido ao impeachment de Fernando Lugo, a Venezuela é oficialmente adicionada ao grupo. 2 de agosto no Brasil. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar os 38 réus acusados de participação no escândalo do Mensalão. Na acusação do ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, ele classifica o Mensalão como uma ação de uma sofisticada quadrilha destinada a comprar apoio de partidos para o projeto político do PT e do ex-presidente Lula. Na apresentação dos memoriais, o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel, sucessor do PGR denunciante, chamou o Mensalão do PT de o mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. 25 réus foram condenados em 2012. Entre eles foram condenados os petistas José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Marcos Valério, que foi o operador dos pagamentos das mesadas alce políticos, foi condenado por corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. E o denunciante do esquema, Roberto Jefferson, foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. 11 de setembro, a Apple lança o iPhone 5. Em 4 de outubro, o Facebook atinge 1 bilhão de usuários cadastrados no mundo. 7 de outubro, ocorrem as eleições municipais em todo o Brasil para eleger prefeitos e vereadores. Vamos conferir alguns prefeitos eleitos em algumas capitais. Em Manaus, Arthur Virgílio Neto é eleito prefeito. Em Boa Vista, Tereza Jucá é eleita prefeita. Em Belém, Zenaldo Coutinho é eleito prefeito. Em Salvador, ACM Neto é eleito. Em Recife, Geraldo Júlio é eleito. Em Fortaleza, Roberto Cláudio é eleito. Em Teresina, Firmino Filho é eleito. Em Cuiabá, Mauro Mendes é eleito. Em São Paulo, Fernando Haddad é eleito. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes é reeleito.
Em Belo Horizonte, Márcio Lacerda é reeleito. Em Porto Alegre, José Fortunati é eleito. Também em outubro, Hugo Chávez vence as eleições presidenciais na Venezuela e conquista mais um mandato. No poder desde 1999, Chávez foi beneficiado pelo referendo de 2009, que permite reeleição ilimitada no país. 26 de outubro, a Microsoft lança o novo modelo de seu sistema operacional, o Windows 8, com mudanças significativas em comparação com seu antecessor, o Windows 7. 4 de novembro, Sebastian Vettel se torna o tricampeão mais jovem da história da Fórmula 1. 6 de novembro, nos Estados Unidos, eleição presidencial. Barack Obama é reeleito presidente, derrotando o republicano Mitt Romney. 11 de novembro, o Fluminense se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012. 29 de novembro, indicado pela presidente Dilma, o então ministro do STJ, Teori Zavascki, toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. 16 de dezembro, no Japão, o Corinthians se torna campeão mundial de clubes, após derrotar o Chelsea, da Inglaterra, na final. Falando sobre os carros agora, o quinto carro mais vendido de 2012 no Brasil foi o Chevrolet Celta. Em quarto lugar, o Volkswagen Fox. Em terceiro, o Fiat Palio. Na vice-liderança, o Fiat Uno. E o campeão de vendas, o imbatível Volkswagen Gol. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2012. Algumas empresas fundadas em 2012. Hyundai Motor Brasil, PicPay, Print, Vivo TV, Canva. Alguns filmes lançados em 2012. Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. A Caça. Django Livre. O Ato de Matar. Central Park 5. Argo. 007, Operação Skyfall. Moonrise Kingdom. O Lado Bom da Vida. Dentro da Casa. Os Vingadores. Algumas séries lançadas em 2012. Algumas estreias na TV brasileira em 2012.
Confira agora os consoles lançados em 2012. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2012. Alguns desenhos animados lançados em 2012. Há um paraíso para nós, onde esperamos só por ti. Aí vem a abelha maia, making the dream house. Little Less Pet Shop. Tron, a resistência. Bomba de fumaça! Algumas músicas que fizeram sucesso em 2012. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo. Sou caçador sem caça, sem você. A lua sabe que eu me apaixonei. It's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer. Dói demais quando a noite decide chover. 2013. 2013 ficou marcado por vários acontecimentos. Com certeza você deve se lembrar do triste incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Esse fato aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 mortos e mais de 600 pessoas feridas. Em janeiro, Barack Obama tomava posse do seu segundo mandato nos Estados Unidos. 4 de fevereiro, o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, é eleito presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Já no Senado Federal, José Sarney, do PMDB, é reeleito presidente da Casa. 15 de fevereiro, um meteorito cai na Rússia, deixando pelo menos 1.200 feridos. As autoridades russas disseram que 3.000 prédios foram danificados. O teto dessa fábrica de zinco desabou parcialmente. Também foi neste dia, por coincidência, que um asteroide com uma massa estimada em 190 mil toneladas passou muito perto da Terra. – 17 de fevereiro, Rafael Correa é reeleito presidente do Equador. E olha quem estava chegando em 2013. No dia 19 de fevereiro,
a Sony anuncia seu novo console, o PlayStation 4. – 5 de março, já muito debilitado com um câncer na região pélvica em estado muito avançado, morre o presidente venezuelano Hugo Chávez. Seu vice, Nicolás Maduro, assume o poder, e nova eleição presidencial é marcada para 14 de abril, no qual Nicolás Maduro vence Henrique Capriles com um resultado muito apertado, cerca de 7.586.000 votos para Maduro e cerca de 7.361.000 votos para Capriles. A oposição, que desconfia da independência do sistema judiciário e pretende recorrer a instâncias internacionais se necessário, considera que durante as eleições de abril houve cerca de 3.000 incidentes que afetaram o resultado final. 29 de março, a Coreia do Norte anuncia estado de guerra com a Coreia do Sul e ameaça atacar os Estados Unidos e Japão. A retórica belicosa da Coreia do Norte contra a rival e vizinha Coreia do Sul e aliados sul-coreanos vinha aumentando ao longo das últimas semanas, após a ONU ter decidido em 7 de março impor novas sanções internacionais ao regime norte-coreano, em represália ao terceiro teste nuclear feito pelo país comunista em fevereiro. 4 de abril, ocorre a primeira grande manifestação contrária ao aumento do preço das passagens de ônibus do país, reunindo milhares de pessoas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Este tipo de manifestação seria repetido por todo o país nos meses seguintes. 21 de abril, Horácio Cartes é eleito presidente do Paraguai. 20 de maio, 3 turistas brasileiros morrem e 23 ficam feridos em queda de balão na Turquia. O balão estava a 300 metros de altura quando atingiu o cesto de um outro. O tecido se rasgou e ele começou a cair rapidamente. 9 de junho, o ex-funcionário da CIA e ex-contratado da Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden, revela em entrevistas aos jornais The Guardian e The Washington Post o esquema de espionagem realizado pelo governo norte-americano em sistemas de comunicação de todo o mundo. O caso deu o que falar. 17 de junho, protestos em várias cidades do Brasil reúnem mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o país. Eram os protestos contra as tarifas de ônibus que ganhavam força, reunindo pessoas sem bandeiras partidárias, sem trio elétrico, sem festividades e sempre no início da noite. De fato, uma verdadeira revolta popular, tendo acontecido em todas as 5 regiões do Brasil. Agora, a manifestação que tinha começado com uma pauta específica aglutinou todo tipo de insatisfações. Com tantas pautas diferentes, houve confrontos entre alguns grupos. Essas mobilizações foram vitoriosas em sua crítica principal, cancelando o aumento das tarifas de transportes públicos em diversas cidades naquele ano. Os movimentos também tiveram efeitos de eventuais vandalismos e confrontos com a polícia. Por ser um levante popular orgânico, sem bandeiras e sem ideologia, encontrava-se ali pessoas de vários espectros políticos, como anarquistas, autonomistas e marxistas, o que resultou na ação policial que precisou reagir em algumas situações com bombas de efeito moral e prisões. E deu 1 minuto, apareceu uma galera com pano já e começou a limpar. Estamos aqui lutando por um país melhor, entendeu? Isso daqui é vandalismo, a gente não pode lutar pelos nossos direitos, destruindo a propriedade alheia. 26 de junho, indicado pela presidente Dilma Rousseff, Luiz Roberto Barroso toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Julho de 2013. Se achávamos que o mensalão seria sempre o ápice da corrupção brasileira, em julho de 2013 a Operação Miqueias da Polícia Federal começou a monitorar as conversas do doleiro Carlos Chater. A operação identificou 4 organizações criminosas interrelacionadas, cada uma liderada por um doleiro: Chater, Nelma Kodama, Raul Surou
e Alberto Youssef. O monitoramento de suas comunicações revelou que Youssef, mediante pagamentos por terceiros, deu um Land Rover Evoque ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Chater era dono de um posto de combustíveis em Brasília, o Posto da Torre, onde havia uma casa de câmbio utilizada para evadir divisas do país. A operação então começou a investigar a Petrobras. Esse foi o primeiro passo para a deflagração da Operação Lava Jato, que revelaria, a partir de 2014, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e que colocaria, anos mais tarde, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão. 23 de julho. Pela primeira vez em quase 40 anos, neva em Curitiba, Paraná. 24 de julho, o Atlético Mineiro se sagra campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez, após derrotar o Olímpia do Paraguai na final. 21 de agosto, o exército da Síria realiza uma ofensiva contra redutos de opositores do governo na periferia de Damasco, gerando indignação de líderes dos Estados Unidos, Reino Unido, França e outros países, por causar milhares de mortes e também pelo possível uso de armas químicas. No dia 4 de setembro, a Comissão do Senado dos Estados Unidos aprova intervenção na Síria, como forma de retaliação ao governo de Bashar al-Assad por realizar alegados ataques a opositores de seu governo com armas químicas. 13 de setembro, tem início a 5ª edição do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. 17 de setembro, Rodrigo Janot assume o cargo de Procurador-Geral da República. 27 de outubro, no GP da Índia, o alemão Sebastian Vettel se torna o mais jovem tetracampeão mundial da Fórmula 1. 13 de novembro, o Cruzeiro conquista seu terceiro título no Campeonato Brasileiro de Futebol, após derrotar o Vitória. O Brasil é azul, Cruzeiro tricampeão! Já no dia 27 de novembro, era o Flamengo que conquistava o seu terceiro título, só que desta vez foi na Copa do Brasil, após derrotar o Atlético Paranaense na final. Entre os dias 11 e 31 de dezembro, chuvas fortes e enchentes provocam dezenas de mortes e deixam cerca de 50 mil pessoas fora de suas casas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Sobre os carros mais vendidos no Brasil em 2013, em quinto lugar ficou o Volkswagen Fox. Em quarto, o Ford Fiesta. Em terceiro, o Fiat Palio. Em segundo, o Fiat Uno. E em primeiro lugar, o Volkswagen Gol. Terminando assim o seu reinado que começou em 1987. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2013.
Algumas empresas fundadas em 2013. Quinto Andar. Sompo Seguros. Nubank. Max Milhas. Alguns filmes de sucesso lançados em 2013. O Lobo de Wall Street. 12 anos de escravidão. Os Suspeitos. A Grande Beleza. Rush, No Limite da Emoção. Capitão Phillips. Clube de Compras Dallas. Nebraska. Além da Escuridão, Star Trek. Questão de Tempo. Antes da Meia-Noite. Trapaça. Liga da Justiça, Ponto de Ignição. Gravidade. Algumas séries lançadas em 2013. Algumas estreias na TV brasileira em 2013. Indo agora para os jogos eletrônicos, como já vimos, não foi apenas o PlayStation 4 que foi lançado neste ano. 2013 também foi o ano do lançamento do Xbox One, desenvolvido pela Microsoft. Vamos conferir agora alguns jogos lançados em 2013. Alguns desenhos animados lançados em 2013. E no Steven! You're definitely coming back. We love this world. Obrigado. Hoje vamos investigar a anomalia número 132. Eu e o quarteto apavorante. Acampamento Lake Bottom. Very exciting. E para finalizar este último ano do vídeo, vamos conferir algumas músicas que fizeram sucesso em 2013. E se você gostou do vídeo, se você está gostando da série, deixe o seu joinha para nos ajudar. Ainda temos pouco mais de uma década de história para contar nos próximos vídeos da série. Experimente ajudar esse projeto com o valor que você achar justo, enviando um Pix para a chave que está na sua tela, brunojohnsen@bol.com.br. E desde já, muito obrigado. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Just know that wherever you go,
sucesso no meu nome. DJ mais louco que o padre do balão, remixando até as modas do Tião. Se você quiser, a gente casa ou namora. Just give me a reason, just a little bit of love, just to suck you in a broken. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem